Primeira pergunta: como é que você sabe quando você tem que buscar um psicólogo? Bom, ok, cheguei, consegui resolver essa pergunta, consegui responder essa pergunta. Depois, a segunda pergunta mais importante: como escolher um psicólogo? Porque na maior parte das vezes, quando você procura um psicólogo, ele vai te dar uma aula de psicologia. Você fala os seus problemas e ele vai dizer: "Não, porque isso aqui tem fundamento em tal corrente, você tem isso, isso, isso". Porque o psicólogo ele aprendeu a dar aula de psicologia na universidade. Ele aprendeu a ler teorias, mas ele não aprendeu a tratar problemas, porque no fim ele não sabe tratar problemas, porque ele não conhece a vida e a alma humana. O que que isso significa? Significa que provavelmente o seu psicólogo nunca leu um romance clássico, não tem ideia do que são, e quais são os autores mais importantes do mundo e o que é a base daquilo que é a literatura clássica universal. Então, como é que alguém que não sabe o que é um drama humano vai conseguir tratar um problema humano? Ele vai como imagina um farmacêutico que nunca, lidou com alguém doente e apenas com receitas de remédios. E a indústria farmacêutica? Ele vai olhar um problema gripe, e vai ver um medicamento que corresponde ao problema gripe, pronto. A mais B é igual a C. Uma coisa meio matemática, meio lógica. Mas o problema é que a vida humana não tem um manual. Os seres humanos, eles são um pouco parecidos, mas completamente diferentes em muitos pontos. Isso significa que cada vida é única. Eu não posso substituir. Cada vez que uma vida humana desaparece, é um universo que desaparece. Cada vida humana é um universo em si mesmo. Então isso significa que quando alguém busca um psicólogo e tem um problema, ele tem um problema muito pessoal e único. Por mais que seja um ser humano com uma família, com pais ainda casados ou separados, com filhos, um filho, 2 filhos, não importa. As possibilidades humanas, elas são, basicamente as mesmas de acordo com as culturas que elas estão. Mas o problema que cada indivíduo tem é um problema pessoal e íntimo. Isso significa que quando eu procuro um psicólogo, eu não estou pensando nos problemas da sociedade, não deveria, né. Eu não estou pensando nos problemas da sociedade, estou pensando no meu problema que eu quero resolver. E aí eu chego lá e o psicólogo diz: "Não, porque olha, veja só, o seu problema é porque a sua mãe é narcisista", que a mãe narcisista. Percebe? Que tem vários conceitos, várias ideias, várias coisas que não resolvem o meu problema. E o problema, central disso tudo é que, existe uma frase muito famosa de não pode um cego guiar outro cego, percebe? Quem tem uma dificuldade busca ajuda e aquele que deveria ajudar também está perdido. Mas essa pessoa que vai ajudar e que tem um diploma de psicólogo, ele é uma autoridade. Não pelas pessoas que ele curou, não pelas pessoas que ele ajudou, não pelas vidas que ele melhorou, mas sim pela autoridade que a escola deu para ele através do diploma, percebe? Percebe que uma pessoa muito inteligente e que é capaz de dar conselhos, mas não tem um diploma de psicólogo, e que já viveu muito e que tem uma maturidade boa, ela vale menos, entre aspas, ela vale menos do que uma pessoa que tem um diploma. Porque esse diploma foi reconhecido pelo Estado, porque esse diploma foi reconhecido, sei lá por quem. Isso dá uma autoridade, mas a autoridade vem de autor, alguém que fez alguma coisa, alguém que criou alguma coisa, alguém que fez. Isso significa que o feito, ele vale muito mais, a autoridade vem do feito, que deveria valer muito mais do que uma coisa, um ensino, técnico, um ensino, hã, formal, e que não necessariamente é eficaz e vai resolver o meu problema. Hoje a gente está saindo um pouco mais disso, porque eu percebo que as pessoas estão buscando: "Ah, como você sabe fazer isso? Você sabe programar? Ótimo, então eu preciso disso, disso e disso". Não tem mais aquele papo: "Ah, onde você se formou? Qual escola você estudou?", e etcétera. Esse papo está mudando um pouco. E eu vejo que é uma coisa muito grave,
Porque quando você se coloca nas mãos de um psicólogo que você não sabe qual é, você não sabe quais são as crenças desse psicólogo. "Ah, eu sou uma pessoa imparcial". É impossível ser imparcial. Todo mundo tem um lado, todo mundo acredita em alguma coisa. A questão é, o quanto essa pessoa, com as crenças que ela tem, consegue te ajudar naquele seu problema específico. Porque não quem está com um problema X, não vai buscar, uma teoria, não vai buscar uma palestra, não vai buscar uma uma sessão de coach, percebe? Porque essa pessoa quer externar um sofrimento da alma. Mas se o psicólogo hoje não acredita em alma, como é que o psicólogo vai curar um problema da alma? Percebe? E hoje ainda mais, as pessoas dizem: "Não, porque o psicólogo, ele tem que estar completamente afastado de crenças e etcétera". Mas se eu tenho uma crença, e o psicólogo nunca buscou saber o que é uma religião assim, uma religião assada, não se aprofundou nas religiões, nos dramas humanos, nas possibilidades de vidas humanas, as vidas possíveis, como é que ele vai ajudar uma pessoa assim? Então o que eu vejo hoje é um despreparo enorme, por parte dos psicólogos, e que, de um modo geral, eles querem colocar aquilo que é o que eles imaginam que seria a solução daquele problema, mas de forma improvisada, percebe? Não tem um pensamento prévio, não tem um conhecimento prévio através de livros, através de vida humana, de vivência mesmo. Não, me formei, já estou pronto, porque 5 meses antes da pessoa pegar o diploma, ela não está pronta. 1 ano antes da pessoa pegar o diploma, ela não está pronta. Mas o momento em que ela pegou o diploma, ela está automaticamente autorizada, é como se baixasse uma entidade nela, e a partir daquele momento ela está completamente pronta para atender e resolver todos os problemas da humanidade. Não é bem assim, não é bem assim. Assim como, eu sempre faço essa comparação da maturidade de um modo geral, com o corpo físico. Quando você, vai à academia e você vai, treinar o seu corpo, os seus músculos, você nunca começa pegando o peso máximo, você vai aumentando gradativamente o peso e o seu corpo ele vai se adaptando, e assim as coisas acontecem, a evolução, dos músculos acontecem. E a evolução da maturidade é a mesmíssima coisa. A evolução dos conhecimentos acontece do mesmo jeito. Primeiro você vai colando, conectando conhecimentos que você já tem, com conhecimentos que você está adquirindo. Então você vai criando pontos de contato, como diria na química, superfície de contato, pontos de contato com aqueles conhecimentos para ir colando um no outro. Você aprende colando conhecimentos uns nos outros. Agora, se esse conhecimento não é buscado, o que você coloca para fora são apenas opiniões. E entre uma opinião e outra, as 2 têm o mesmo valor. Por que eu vou escolher uma e não outra? Entre a minha opinião e a sua, eu fico com a minha. Porque opinião é só uma opinião, tem o mesmo valor, percebe? Mas se a minha opinião for, fundamentada, em alguma outra coisa mais séria, isso já deixa de ser um tanto opinião e começa a ser um argumento. Embasado em alguma coisa mais séria, percebe? Não, porque, talvez isso tenha acontecido, não porque, isso aqui é burnout, isso aqui é nã isso aqui é percebe? São vários, chavões, vários jargões que não leva à solução do problema, mas desvia. É como um exemplo que eu dei outro dia sobre a questão do medicamento. Eu tenho um problema, eu vou no psicólogo, ele me dá um monte de coisa. Porque você tem TDAH, você tem isso, você tem aquilo, você tem burnout. E aí eu saio de lá, a culpa não é minha, percebe? Isso alivia, porque a culpa não é minha. Eu faço um trabalho muito pesado, então eu tenho burnout. Eu tive uma vida muito complicada, uma infância muito complicada, então é o problema dos meus pais. Eu tenho uma mãe narcisista, mas eu não resolvo a questão. Eu não resolvo a questão. Mas eu saio de lá confortado, porque no fim, a culpa não é minha, percebe? Mas é como tomar um analgésico, não cura o problema, mas anestesia. Só que
essa anestesia vai levar o problema para frente, sem cura. E quando a gente leva um problema para frente sem cura, acaba que em algum momento, esse problema vai cobrar a gente por uma solução. Só que a cobrança desse problema por uma solução nem sempre vem no melhor momento. Essa cobrança poderá vir na metade da sua vida, na metade para frente da sua vida, no fim da sua vida, o que é terrível. Porque o tempo é uma coisa escassa, o tempo é uma coisa finita e o tempo é uma coisa que não volta. O tempo que você dedica com alguém é um tempo que não volta. E o tempo que você desperdiçou não investindo e não, procurando soluções para questões antigas, é um tempo que não vai voltar, infelizmente. É um tempo perdido.